Caríssimo aluno, professor Pedro, aqui para a atividade 1 de Mecânica e Resistência de Materiais, né, módulo 52. Está tendo dificuldade aí, não está conseguindo conciliar, né, todas as atividades, trabalho, faculdade, né, tá toda uma correria aí, família, não sei, igreja, enfim. Manda aí um WhatsApp para nós, que para nós é uma alegria poder ajudar, né, sempre focando aí no seu aprendizado, disponibilizando aí um material super completo, né. Então vamos à leitura do enunciado. As propriedades geométricas são importantes na mecânica e resistência de materiais, pois estão diretamente relacionadas ao comportamento estrutural do material quando submetido a cargas externas. Essas propriedades se referem às dimensões e à geometria da seção transversal de um elemento estrutural, como vigas, pilares, hastes, dentre outros. Esse aqui é um pedacinho do Hibbeler. Esse livro aqui é uma lenda. Duas importantes propriedades geométricas são o centroide e o momento de inércia de uma seção transversal. Nesse contexto, considerando a figura a seguir, responda ao que se pede. Então temos aqui essa figurinha, né? Uma seção transversal em T, ó, dimensão em milímetros, né? E temos todas as cotas delas aqui. E o que pede para nós? O centroide e depois o momento de inércia, né? Então vamos calcular primeiro o centroide. Ou seja, primeiro de tudo aqui, ó, nós temos que analisar, né? Ou seja, vamos traçar um eixo aqui imaginário que nós vamos calcular o centroide em relação ao eixo, né? X e Y. Ó, professor. Então vamos traçar aqui a nossa coordenada, né? Então vamos dizer que o nosso eixo está aqui, né? Ou seja, está partindo aqui o eixo X, aqui, né, o nosso eixo Y, né? Como que aqui é o nosso ponto zero. Imagina que isso aqui está reto, tá? Então, partindo, né, daqui, nós temos a nossa cota, e partindo daqui do zero, né, até o Y. Então, daí daqui nós vamos analisar onde que estão as nossas localizações aqui dentro da figura, tá? Ó, vou abrir o livro aqui de vocês, ó. Página 15, se não me engano, tem uma definiçãozinha aqui de centroide, ó. Vou ler. Centroide é um parâmetro geométrico, enquanto que centro de gravidade é um parâmetro físico de um corpo. Portanto, em centro de gravidade são computadas as três dimensões além do peso específico. Quando a figura é simétrica, né, ela acaba coincidindo o centroide com o centro de gravidade. Mas o centroide em si, ele pode aqui, por exemplo, ó, dependendo da figura, ele pode cair dentro da figura, né, aqui, enfim. Como ele pode também cair fora, né, do desenho, ou seja, ele pode se localizar fora, né, não necessariamente ele vai ficar dentro, tá? E ele, como ele é um parâmetro meramente geométrico, né, nós vamos analisar o 2D, né, para simplificar a coisa aqui, ou seja, o plano cartesiano, né, x e y, tá? Então, qual que é a melhor forma de calcular? Uma forma super simples aqui, ó, também no livro, página 28, tem uma tabelinha, ó, que eles já dão mais ou menos aqui uma dica de como calcular, né? Nós vamos usar esse modelinho aqui para fazer o cálculo, tá? No Excel, ó, o que eu fiz, né? A forma mais simples é nós subdividirmos a figura, né? Apesar da nossa figura estar bem fácil aqui, né, de visualizar, ou seja, ela em relação ao eixo X, né, ela é simétrica, ela é um T, né? Ela não é uma figura nada complexa. Mas, por exemplo, né, a gente poderia ter pego aqui uma figura, não sei, se fosse algo bem mais, né, algo bicho feio assim, né, uma forma, imagine que fosse isso daqui, né, estou exagerando aqui ao ridículo, né, e fosse para calcular o centroide desse trem aqui, uma figura assim, eu sei que inventaram lá uma peça que tinha que encaixar isso aqui, tá, já era mais complexo, né, então teríamos que fazer uma divisão de muito mais figuras, né? Mas a forma mais simples, né? Ao invés de eu fazer um cálculo direto aqui do meu T, né?
eu divido ela em figuras menores, né? Eu vou limpar aqui para ficar mais bonitinho. Então é muito mais fácil eu subdividir a minha figura, né, em figuras mais simples do que eu calcular com ela desta forma, né? Então nós vamos subdividi-la aqui em duas, né? Vamos pegar esse aqui, a cabeça aqui do T, né? E vamos formar esse primeiro retângulo aqui, ó. E vamos chamá-lo de figura 1. E vamos pegar esse aqui de baixo, né? Esse outro retângulo, maiorzão aqui. E vamos chamá-lo de figura 2. Nós calculamos em separado, né? Para a figura 1, para a figura 2. Depois somamos. Muito mais simples, né? Muito mais didático, né? Foi isso que eu fiz aqui no Excel, ó. Então dividi, já mudei as cores, né? Ou seja, figura 1 em amarelinho, figura 2 em vermelho, né? E a linha aqui que nós vamos fazer o cálculo correspondente a ela já está na cor também correspondente à figura, né? Então o que a gente precisa calcular para encontrar o centroide? Nós precisamos da cálculo da área, né? Nós precisamos do centroide da subfigura, ou seja, o centro dela, né? O meinho dela, em relação ao eixo que nós estamos calculando. Aqui nós estamos calculando em relação ao eixo X primeiro, depois nós calculamos em relação ao eixo Y, né? Então nós vamos encontrar, vamos dizer assim, o subcentroide, né? O centroide da figura, da subdivisão, né? O subcentroide. E daí nós fazemos a multiplicação desse centroide da figura pela área da figura. E depois aqui nós chegamos no coeficiente, que vai ser o centroide, vamos dizer assim, o total, né, dela mesmo, do somatório das duas figuras em relação ao eixo X, tá? Então como que fazemos isso? Bom, nós temos as cotas, né? Como qual o cálculo da área? A área de um retângulo, base vezes altura, né? Então a nossa base em relação ao eixo X, ou seja, para cá, né? Pense aqui no nosso plano cartesiano, né? X e Y, igual eu desenhei lá, que ficou maravilhosa, aquela reta que eu desenhei. Deixa eu até colocar aqui de novo. Pronto, coloquei aqui agora para ficar mais fácil as coordenadas, né? X e Y. Então, base vezes altura, da figura 1, né? Quanto que vale a minha base? Ou seja, o X, né? Minha base vale 179, né? Tudo em milímetros. 179 vezes a minha altura, que é 29, ó, né? 29 daqui até aqui, 179 daqui até aqui, vezes 29, né? Vai dar 5.191 de área. Qual que é o centroide da minha subfigura 1 aqui, né? Ou seja, a metade dela, né? O centro dela em relação ao eixo X vai ser uma metade de 179, né? Se no eixo X ela vai de 0 a 179, então exatamente o meinho dela vai ser o centroide dela, né? Então é igual 179 dividido por 2, né? Vai dar 89,5. Na figura 2, qual que é a nossa área? A nossa base. Quanto que dá aqui essa cota, né? O desenho me mostra que eu coloquei a figura aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó. É 31, né? Ah, professor, mas está tampado aqui, já fiz o desenho aqui agora, era só subtrair, né? 179 menos 74, menos 74 vai sobrar 31, né? Mas eu sei quanto é que é, porque o desenho original já me deu. 31, a base, vezes a altura, quanto que é a altura, ó? 192, né? Daqui até aqui, onde está vermelho, ó, 192. 31 vezes 192 dá 5.952, a área da figura vermelha, né? A base vezes a altura. E o centroide dela? Essa figura é simétrica, né? Ou seja, em relação ao eixo X, o meio dela é igual, né? Porque ela é um T. Então, com relação ao eixo X, ela é exatamente a mesma medida. Mas como, professor, se a base dela é bem menor, a base dela é 31 e a base do outro é 179, por que vai ser a mesma medida? Porque aqui, ó, saindo do ponto 0 e partindo aqui, ó, no eixo X, aonde que está aqui o meinho da figura 2? Está exatamente no centro, né? No centro da figura 1 também, ó, em relação ao eixo X.
portanto é a mesma medida, né? É 89,5 também. Tá? Esse daqui a gente nem precisaria fazer o cálculo, né? Batendo o olho a gente já economizaria conta, né? Porque a gente sabe que em relação ao x ela é simétrica, né? Então a gente nem precisaria continuar a conta aqui do centroide, mas eu vou fazer para você para comprovar, tá? Daí aqui agora, o que eu preciso fazer? X vezes a área, ou seja, esse subcentroide multiplicado pela área, a área que eu já calculei. Aqui embaixo também é a mesma coisa, tá? O x vezes a área, que eu já calculei. Aqui embaixo eu faço o somatório, tá? Somatório das áreas. Por que o somatório? Porque eu preciso do total, né, da figura. Eu subdividi as figuras, mas no fundo ela é uma só, né? Ela é um único T, né? Eu que dividi aqui para facilitar. Então no Excel como que faz a soma, né? Igual, escrevo soma, abro parênteses e seleciono o intervalo, né? Fecho parênteses. Igual, soma, abro parênteses, seleciono o intervalo, fecho parênteses, né? O centroide será o que? Será a divisão do somatório dessa multiplicação aqui do centroide vezes a área, dividido pelo somatório da área. Então, ó, quanto que deu o centroide em relação a x? O próprio 89,5, né? Como eu comentei, se ela é simétrica em relação ao x, a gente nem precisaria fazer todos esses cálculos, né? Era só bater o olho aqui, opa, é simétrico. Então, portanto, ela vai ser 89,5. Tranquilo, nem precisava calcular. Mas, né, comprovando aqui para você. Agora vamos fazer em relação ao eixo y, né? Quanto que vai dar esse centroide em relação ao eixo y? Ela vai ser assimétrica? Agora não, né? Porque em relação ao eixo y ela tá diferente, né? Em relação ao eixo y, o centroide vai estar numa altura, na figura 2, e na figura 1 está em outra altura, né? Porque a gente está analisando aqui agora. Ó. Então na figura 2 vamos dizer que vai estar mais ou menos aqui, né? Vai ser o meio aqui da figura 2 em relação ao eixo y, e na figura 1 vai estar aqui, né? Então, portanto, né, são pontos diferentes, né? Não é exatamente o mesmo lugar, igual estava em relação ao eixo x, né? Então, ó, vamos fazer agora em relação ao eixo y, né? A área é a mesma, tá? Não preciso calcular de novo, ou seja, são as mesmas figuras. Então, eu não preciso calcular de volta. Então, agora aqui, ó, na figura 1, né, partindo aqui do zero, no ponto y, qual que é o meinho da figura 1 aqui, né? Agora é um pouquinho mais complexo, né? Qual que é a metade dela, né? Eu tenho que partir daqui, ó, não esqueça, né? Não é só pegar 29 dividido por 2, não, eu tenho que... Então eu estou saindo aqui do zero, ó. Vou subir. Subir até aqui, até o final da figura 2 é 192. Mas até eu chegar no meio aqui da figura 1, daí sim, daí é 29 dividido por 2, né? Ou seja, eu subi a figura 2 inteira mais a metade da figura 1. Então eu vou chegar na metadinha da figura 1, né? Então é 192 mais a metade de 29, né? Portanto, aqui, ó, o Excel vai facilitar para mim, né? 192 mais 29 dividido por 2, né? Vai dar 206,5. Ou seja, daqui até aqui, essa metade aqui é 206,5. E agora, qual que é a metade aqui, né? O centroide da figura 2, ele já é mais simples, né? Então é 192 dividido por 2, né? É a metade, né? Até chegar ao centro dela aqui, tá? Entenderam a lógica, né? 192 dividido por 2, dá 96. Daqui é mesmo raciocínio. Esse vezes esse, né? Só arrasto aqui para baixo. Faço também o somatório, né, dos intervalos. Ele perdeu a formatação ali, a rasteira ficou amarela. E o resultado vai ser o que? Vai ser a divisão desse pelo somatório da área, né? Então o meu centroide em relação ao y é 147,5. Ou seja, ela ficaria mais ou menos aqui, né? Traçaria uma linha aqui até aqui, né? Encontraria, tá?
Encontramos então o nosso centroide, né? Então em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Agora a questão 2, nós vamos lá calcular o nosso momento de inércia.